Com que propósito ele escreve essa carta? Para dar garantia da vida eterna aos que creem no nome do Filho de Deus e para que tenham garantia da salvação. Onde nós encontramos isto? Vai comigo, 1 João 5,13. 1 João 5,13. Ele escreve assim: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. O propósito era para que o crente em Jesus tivesse certeza da sua salvação. Para que o crente em Jesus não tivesse titubeando: será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu estou perdido? Será que eu não estou? Mas era para que ele tivesse convicção de que ele era um discípulo de Cristo verdadeiro, autêntico. E como é que nós vemos isso descortinado? Nós vemos isso descortinado por João em 3 provas ou 3 testes que ele escreve ali, que identificam se realmente aquela pessoa tem o caráter de um cristão, se realmente aquela pessoa tem uma vida cristã íntegra, se aquela pessoa realmente é um verdadeiro discípulo de Cristo. Que 3 provas ou 3 testes são esses que provam a autenticidade da vida cristã? O primeiro deles é a prova doutrinária, se havia realmente a fé em Cristo. Como assim? No capítulo 2, no versículo 22, um versículo depois de onde nós paramos a leitura inicial, a palavra diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Porque estava havendo um ensino pelos falsos mestres ali, de que Jesus não era o Cristo. Capítulo 4, no versículo 2, a palavra também diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Existe até um teste que alguns que seriam especialistas em batalha espiritual, libertação, eles dizem que um teste a ser feito é exatamente você pedir que a pessoa declare isso aqui, que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E se aquela pessoa não confessar isso, tiver dificuldade de confessar, provavelmente tem um demônio ali, agindo sobre aquela pessoa. O versículo 3 continua falando sobre isso. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, o primeiro teste para saber se a pessoa realmente é um discípulo de Cristo é a pessoa crer e confessar que Jesus Cristo veio em carne e ele é o Filho do Deus vivo. Existem muitos que não têm confessado que Jesus Cristo, não creem e falam isso, de que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus é o Filho de Deus. Muitos não creem nisso. Então a primeira prova, o primeiro teste é esse, é da fé doutrinária, da fé em Cristo, encarnado, o verbo encarnado. Segunda é a prova moral, a obediência. Capítulo 1, versículo 6, olha o que a palavra de Deus fala em 1 João. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, não, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas eu ando em trevas, eu não obedeço a palavra de Deus não, eu vivo na prática do pecado. Então, se você não obedece ao Senhor, se eu não obedeço a palavra de Deus, eu não sou um discípulo de Cristo. No capítulo 2, no versículo 3, a palavra fala: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E começa a prestar atenção nisso aqui. E nisto sabemos que o conhecemos. Não é conhecer a letra,
não é conhecer o que a Bíblia diz, mas é conhecer de relacionamento. Se eu conheço a Deus no meu relacionamento pessoal com Ele, experiência pessoal, eu guardo os seus mandamentos, ok? No capítulo 2 ainda, no versículo 6, aquele que diz que está nele quem? Em Deus, conforme o versículo 5 fala, também deve andar como ele andou. Então, se eu sou um discípulo de Cristo, eu estou em Deus, porque eu estou em Cristo, eu devo andar como Cristo andou aqui na terra. Jesus andou aqui na terra de que forma? Sem pecado. Ali cumpriu a lei. Claro que, em hipótese alguma, nós vamos cumprir toda a lei. Não, isso é inquestionável. Porém, se nós não buscarmos andar debaixo dessa prova moral de obediência à palavra, se nós, por já termos sido alcançados por Cristo Jesus, nós não queremos obedecer à palavra, nós não somos discípulos de Cristo. É muito simples isso. Outra prova, o amor. Capítulo 4, no versículo 20, a palavra de Deus fala o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, ele não ama nem verticalmente, nem horizontalmente, não ama. Então, se não ama, não é um discípulo de Cristo. É simples. Não ama, ou não obedece a palavra, ou não crê que Jesus é o verbo que se fez carne e é o Filho de Deus, não é um discípulo de Cristo. É muito simples isso. Dentro desse contexto, João ele junta todos esses testes no capítulo 5, dos versículos 1 a 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então ele reúne a obediência aos mandamentos, reúne o amor e reúne crer em Jesus Cristo nesses versículos aqui. Ele juntou e resumiu tudo aqui nesses cinco versículos. Então, amados, um verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa passar por esses testes. Para alguém se considerar um autêntico cristão, ele precisa amar, ele precisa obedecer à palavra de Deus e ele precisa crer em Jesus Cristo. Se tiver faltando uma fé correta, uma obediência divina e o amor fraternal, não é um discípulo de Cristo.